Fala galera, tudo bom com vocês? Icaro e Vitor na área e estamos novamente aqui com o Yokohama TV, o podcast do Karatê, e graças aos nossos patrocinadores, a Zanshin Kimonos de tradição, né? Um time dos campeões, a gente está vestindo aqui camisetas da Zanshin. Se você pratica Karatê nos últimos 30 anos, você conhece a Zanshin, e também a Real X Empreendimentos. Lembrando, a Zanshin, a gente tem um código, não se esqueça, na sua primeira compra, YOKO10, você garante aí 10% de desconto na Zanshin. E a Real X Empreendimentos, aí tem diversas possibilidades, vou deixar o link na descrição, vocês entram em contato e a gente vai ajudar vocês com o que vocês precisarem de empreendimentos. Mas hoje o papo é muito especial e nós vamos direto pro vídeo. Vitor, manda bala na nossa apresentação. Então hoje a gente eu até estava comentando e brincando aqui com eles, é um momento histórico, né, pra gente do canal aqui, porque nós vamos conversar com uma personalidade, acho que a mais importante da atualidade do Estado, né, que é o nosso presidente Veroni Pereira. O cara... perdão a palavra, presidente, mas ele é o dinossauro aqui do Karatê, né? Ele tava até falando que a carteirinha dele é uma das mais antigas que tem, de numeração 13, né? E, bom, tem muita história que ele vai poder trazer aqui pra gente, e acho que tenho certeza que vocês vão aproveitar demais. Então, e a gente vai se divertir conversando bastante, né? Como sempre, né? Eu sempre falo que eu aprendo bastante aqui. Então, professor, se tu quiser se apresentar, a câmera é aqui, ó. Pode falar para a câmera, pode falar para a gente, fica à vontade. Boa tarde aos Vítors, né? Vocês estão comandando o programa. Eu me chamo Veroni Pereira, atualmente presidente da FCK. Estou dentro do Karatê há 42 anos, né? Comecei como aluno, como vocês sabem, só que numa época que há 40 anos atrás não tinha criança na academia, né? Sim. A gente já entrava como adulto. E as nossas aulas eram artes marciais, não era competições. Competições veio depois de muitos anos, né? Era para se defender mesmo, o negócio não era para brincar assim, né? Não era de... Isso, a gente dizia assim, quando tu treinava e tu terminava o treino e tu não tinha nenhum machucado, o treino não rendeu. Não valeu. Então tu treinava, tu se desgastava e se machucava porque era arte marcial. E era daquela forma que a gente aprendeu, né? Uhum. Depois foi modernizando, foi se adaptando, entrou as competições, que hoje é esse monstro aí, né? Do nosso estado aí, do Brasil, que é o Karatê, né? Sim. E como atleta, tu chegou a competir bastante ou como é que foi assim? Eu não fui um atleta de ponta, né? Porque a gente começou muito tarde, mas eu fui um atleta meio que invocado, meio brabo, meio valentão. E, com vontade de com fazer. vontade de vencer, e sobrevivi no meio daqueles caras fortes, que era o Edson Carvalho, o Nelson Moraes, o Wilton Osório, que hoje, né? Na época eu acho que também não tinha divisão de peso, não tinha divisão de nada, né? Era absoluto, exatamente isso aí. Era quem desse o melhor grito ali, caía o outro e... E assim, era absoluto de peso e absoluto de faixa, né? Tanto que eu me lembro bem que eu era faixa verde e eu já lutava com o Nelson Moraes, que era faixa preta, alguma coisa assim, já no começo, em 82, 83, por aí, nessa época, né? E o Karatê foi desenvolvendo de uma tal forma que hoje dispensa comentário, né? Hoje tem uma divisão ali que fica muito parecido, né? A categoria, né? Muito justa a competição, né? Tu olha assim uma categoria de criança, por exemplo, todos eles quase do mesmo tamanho, do mesmo porte físico, né? Um outro que se destaca ali. Na verdade, assim, daí depois foi desenvolvendo as competições com categorias, né? Uhum. Daí já foi logo formada a categoria B, depois veio a categoria A, daí veio a categoria de peso, né? Daí foi desenvolvendo dessa forma, mas eu lutei até Jogos Abertos, foi 91, se eu não me engano, até 95 como atleta, foi muito curto, assim, porque já né? E daí... Na época, eu já era professor de Blumenau, lá da Vasto Verde. Foi feita uma seletiva, qual o professor Vanderlei estava lá junto, lá. E também embarquei como técnico, na verdade, né? Foi feita uma eleição lá e eu ganhei a eleição como técnico. Em 95... Isso para representar a cidade? A cidade. Em 96 eu já assumi como técnico de São Bento. E foi em São Bento, Jogos Abertos. São Bento? Isso. Ah, tá.
Eu tava dando sensação ali pra fora. Achei que tava falando comigo. Daí, assumindo essa carreira de técnico, aí já eu tive que abandonar o lado de atleta, né? De competição, né? E daí você sabe, vai se adaptando, vai gostando e fui... E sou técnico até hoje também, ainda da minha cidade, do meu município. Formei muitos atletas, tive muitos atletas bons, tive bastante resultados também. Eu quando era criança, eu tenho até imagem assim bem fresca na cabeça, que a Vasto Verde era uma potência gigantesca, né? Assim como a Yokohama hoje entra com uma cabeçada de gente, lá na época, era interminável a fila de vocês, né? Eu achava isso incrível, sempre achei muito bonito, assim, né? E não fazia muito tempo que tu parou de competir, era meio que... Assim, o que nós fizemos naquela época e que hoje vocês talvez fazem? Eu tinha a Associação Vasto Verde de Karatê e tinha vários professores, professor Vanderlei, professor Euclides Nardes, né? Tinha o professor Marcionei, e daí a gente abriu aquele leque para cada um trazer os seus atletas para associar na Vasto Verde. E aí nós tivemos fomos 8 anos consecutivos campeão do Sim, eu lembro. naquela época. A gente era forte. E depois, como de praxe, como de costume, um sai por alguma forma, o outro sai por outra forma, o outro sai porque quer, e eu acho que tem que ser isso aí. Cada um vai seguindo o seu rumo, né? O seu caminho, a sua estrada, né? E daí, onde que a Vasto Verde foi se dispersando um pouco, mas... Continua Vasto Verde no mesmo lugar, com os mesmos professores. E com o mesmo renome, a mesma força, né? Mesma força. Eu acho que isso é um processo natural também de um clube, né? Ter esses momentos de ápice, momentos de dispersão do grupo, também, né? Renovação, né? Muitas vezes, por exemplo, nas cidades, a gente vê que num ano ganha, no outro ano não ganha, porque vai trocando, vai renovando aquele grupo ali. Então faz parte do negócio, né? E você continua dando aula lá na Vasto Verde? Eu continuo dando aula. Consegue conciliar esse... É meio difícil. Meio não, é bem difícil. Porque é uma função, né? É múltiplo, né? É uma função redobrada, na verdade, porque eu tenho a minha vida particular também, né? Então, mas eu continuo dando aula e eu tenho alguns alunos e filhos que também trabalham comigo e dão aula também na Vasto Verde. Hoje a Vasto Verde tem vários polos também e além disso nós estamos dentro da fundação também municipal, que temos aulas no projetos e os atletas que também são de Blumenau, que representam Blumenau. Então, mas é muito trabalho, eu sei que dá um trabalhão todo, mas... se a gente faz o que gosta e o que ama, não tem problema. Não se torna um trabalho, né? Se torna Claro, é um trabalho que tem obrigação de fazer, mas é prazeroso, é divertido, né? Se envolve. Que nem... Até estava falando ontem para uma mãe, né? Ela reclamando que... mas o horário dela competir é bem no horário de almoço. Eu falei, poxa... Mas tu já parou para perceber que lá dentro ninguém almoça? Os técnicos não almoçam, não, né? Claro, às vezes consegue sair, dependendo da logística ali, mas a maioria não almoça, não toma café, não toma água, não vai no banheiro. É uma correria. E a gente faz por prazer. E chega no final do dia, cansado, podre, e fala assim, foi legal hoje, né? Foi divertido. Né? Todo mundo se abraça, ri, conversa, vê os amigos ali. É um momento, assim, único, eu acho, né? Pelo menos para mim é assim, né? Eu me divirto bastante. Olha, Vitor, eu tô há 40 e poucos anos dentro do Karatê. Eu teve uma época da minha vida... depois que eu assumi como presidente, eu não fiz mais. Porque não dá tempo. Mas eu ia pra praia nas minhas férias, eu levava o meu kimono. Eu não passava 2 dias sem botar o kimono. Nem que eu botava o kimono e andava lá por dentro de casa, para lá e pra cá, e fazia um catar, ou dava um chute lá e tal. Mas eu tinha que botar o kimono. Agora parei. Agora, os últimos 2 anos como presidente aí, eu parei um pouco. Não sei se é do cansaço ou uma nova adaptação, né? Porque é muita... Eu acho que pegou gosto de vestir o terno, né? Talvez. E você tocou numa palavra que a minha vida inteira eu não botei terno. Nunca, só andei de roupa esporte. Sim. Roupa esporte. Roupa esporte kimono, Exatamente, né? Não mudava. Não dava. E com essa oportunidade de eu assumir como presidente na FCK e voltando o nosso saudoso presidente Dursi, que sempre andava elegantemente, o homem andava toda a vida de terno, para baixo e para cima, quente, chovendo, frio, ele estava de terno.
eu não posso fazer Decair, o contrário, né? decair, eu tenho que andar à altura do ex-presidente. Então eu me esforço e faço o que dá para manter o patamar aí Eu do acho que do é válido, presidente. assim, né? Porque é um cargo de uma alta responsabilidade e demanda também estar ali apresentável, bonito, né? Eu sempre brinco contigo, porque eu sei que tu sempre foi um cara mais despojadão, mais esportivo, mas, cara, é excepcional, assim, a gente gosta muito da tua gestão, a evolução que teve, né, depois que vocês assumiram ali essa nova gestão. Nada contra a gestão do Durcy, foi ótima também, eu acompanhei uma evolução gigantesca com ele, né? Mas a continuidade que vocês estão dando é muito legal. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, quais são os planos da federação agora nos próximos anos, aí, nos próximos meses? Alguma inovação, Já tem alguma uma coisa estrutura pensada, assim, tipo um planejamento, ou tá indo se ajeitando, assim, conforme... Olha, Vitor, voltando um pouquinho atrás, eu tive uma felicidade de montar uma estrutura, uma chapa, por exemplo, um plano de trabalho com professores com qualidade, né? Sim. Né? Professor Célio, como diretor técnico, é um excelente. Professor Cleito, na arbitragem, também excelente. E eu tive uma sacada grande quando nós não tínhamos, que eu criei um departamento, que isso aí é mérito meu, queira ou não queira, é mérito meu, que eu fiz um departamento de seleção brasileira, ou seleção catarinense, ou um departamento de seleção, e eu já tive na cabeça, tinha na cabeça de convidar, e como convidei o professor Vanderlei para assumir essa função, que é um professor que atua na área esportiva há muitos anos e viajou muito e viaja ainda, e essa seleção é a cara dele, entende? Então eu tive essa felicidade de fazer essa diretoria ali e tocar bola para eles, dar essa continuidade. E graças a Deus está dando certo. Peguei uma secretária que já estava no processo há muitos anos, e a financeira também, a Beth, que também estava há muitos anos, então assim, não deu muito trabalho, o negócio era só tocar bola e esperar dar certo. Nós temos uns planos, assim, falando agora para o futuro, a gente deixar chegar mais para o final do ano, para a gente mudar um pouquinho essa história dessas quadras que não estão comportando, porque o Karatê desenvolveu muito e não está cabendo as 6 quadras, 10x10, que nós estamos acostumados a desenvolver as competições, porque tem muitos atletas, muita inscrição, então a gente já está com um plano de fazer uma melhoria nesse sentido, mas vamos deixar para chegar mais no final do ano, terminar essa competição esse ano, porque não tem como mexer no regulamento no final do ano, não dá para fazer isso. Se nós fazer isso, a gente vai se complicar. Então, a gente tem que deixar a bola tocando do jeito que está, para quando chegar no final do ano, a gente sentar, conversar e tomar novas diretrizes. Fazer tipo um levantamento do que aconteceu, o que precisa mudar. Exatamente. Tanto é que a nossa federação, na nossa gestão, quando a gente assumiu, nós tínhamos 52 associações. Hoje nós já estamos com 78, 80 associações. Em 2 anos. Em 2 anos. A demanda cresceu muito e a gente não pensava que nós íamos conseguir abranger tanta gente, tanto os atletas como técnicos e professores. E então até a gente facilitou um pouco para que isso chegasse nesse ponto, e agora nós somos obrigados até a dar uma travadinha para não aceitar mais, porque daqui a pouco não comporta para fazer competição, né? Não conseguimos fazer um trabalho que a gente quer. Não consegue entregar a qualidade, né? Exatamente. Nem só na competição, em tudo, né? Tu fica com muita gente. Agora tem até aquele... Eu estava acompanhando ali da carteirinha digital. Isso aí também é uma iniciativa bacana. Vai ser um aplicativo? Como que vai ser? Isso aí já era uma ideia que a gente já tinha logo no começo, mas você sabe que a gente tem que ir se adaptando conforme vai a demanda, né? Sim. E até
o Luciano Nardes, que ele cuida dessa parte para nós, conversando com ele, e a gente chegou a uma conclusão que hoje nós temos que ter a carteirinha digital. Então ela já começa, ela já está em funcionamento, estamos engatinhando ainda. Sim. A gente vai ver conforme que vai proceder isso aí, para a gente não precisar mais estar com aquela papelada para lá e para cá, e esqueceu a carteirinha, não compete, não sei o que. Então é uma forma da gente aprimorar, né? Aprimorar e cada vez melhorar mais. E facilita pro atleta também, né? O Em vez de atleta. ter que estar com... Hoje todo mundo tá com o celular, né? É mais fácil. Acho que pro atleta e pra federação também, né? Porque, de certa forma, o lance da imprimindo. carteirinha ali deve dar uma certa logística, né? Porque são quantos clubes? 70? E 78. 78. Imagina, se se não me cada engano. clube tiver aí, sei lá, 50 carteirinhas para entregar. Olha Só. só quantas carteirinhas, né? Que estão sendo enviadas. E nós também tínhamos uma ideia, e até a ideia também era minha, antes da digital, que eu queria fazer os certificados também legal. digitalizados. Sim. Legal. Mas não deu. Esse plano, por enquanto, fomos obrigados a engavetar Pode ser ele. que ainda volte. Pode ser que volte a ideia de a gente... né, Depois da formar. carteirinha ali, né? Dá uma continuidade. Mas é que já no lançamento já teve professor que já falsificou o certificado. Já no primeiro lançamento já teve uns Vivaldino, como diz aí, que já não dá pra gente, já não dá para lançar. Então tivemos que recuar. Às vezes a gente temos que, começando com o professor Vanderlei sempre, né? Dar um passo para trás para depois dar 2 para frente, né? Dá uma impulsionada, né? Exatamente. Então a gente recuou, abortamos a ideia por enquanto, para até, né, madurar, e aí onde que a prioridade foi a carteirinha digital. Que eu acredito que vai ser um sucesso para nós. Sim, tem tudo para ser, né? Caminha pro que tudo indica, né? Modernidade, digital, enfim. Quer dar uma olhadinha se tem alguma pergunta ou não? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Antes das perguntas, a gente pode fazer o seguinte. A gente estava conversando antes aqui, né, de começar a gravar. A gente estava conversando e o professor falou de uma carreira em outro esporte. Pois E é. eu acho que dava para conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho bacana, pessoal. Bom. Eu aposto que 90% das pessoas que vão assistir aí não sabem dessa informação. No futebol, calma. Outro esporte. Não, eu fui, na verdade eu fui jogador de futebol, na verdade. Eu fiquei muitos anos na dúvida sobre o karatê e o futebol, e daí o meu professor Bento Aragão, ele dizia para mim: Veroni, tu tem que parar com o futebol. Mas eu não parava, porque assim, ó, Futebol veio antes. e eu amava o futebol, e eu, modéstia à parte, jogava direitinho, jogava bem, joguei primeira divisão, segunda divisão. Catarinense? Sim, Olha. sim. Eu Chegou a ganhar salário jogando ou não? Naquela minha época não tinha isso aí. Na época ali, 75, 76... Era por amor mesmo. Era por amor ao esporte. A gente que não nem o tinha karatê essa, hoje, né? Hoje nossos meninos ali que estão no karatê juvenil já ganham ajuda de custo. Nós não, nós era por amor à camisa. Exato. Até um dia ele chegou e disse assim para mim: ó, Veroni, tu tens que fazer o seguinte, tu tens que escolher ou futebol ou karatê. Mas eu não entendia o que ele queria dizer para mim. E quando foi um último dia, ele disse assim para mim: eu vou te explicar mais uma vez o que tu tens que fazer. Se tu aderir a isso aí, porque assim, ó, é duas áreas que não dá para levar junto. Ou tu joga futebol, ou tu faz karatê. Aí ele explicou assim para mim: tu pode jogar futebol e leva o teu karatê como um hobby, para tu não disputando 2 campeonatos que nem eu disputava. Ah, já competia quando começou, competia nos dois. Já o bicho pegava. E daí eu fui entendendo que ele queria dizer para mim assim, para mim ficar no karatê e jogar um futebol por jogar, pra brincar, assim, de final de semana. Até eu jogava, o professor Vanderlei, nós jogava junto lá, eu tive uma contusão séria até com ele na quadra lá, um dia fui dar um chute, lembra dessa, Vanderlei? Rapaz, cara, até hoje eu sinto a minha perna por causa disso, faz 40 anos. Mas queria chutar a bola ou queria chutar ele? Não, eu era meio raçudo, assim, porque eu nunca fui muito técnico, assim, mas fui um cara de muita vontade. E eu ainda acho que até hoje, que a persistência, às vezes, que tu não tens a técnica, ela supera. Sim. Ela vai te superando. E eu era um cara dessa forma. Eu era valente.
E daí botei na cabeça de começar a treinar, e fui treinando, e daí comecei a ganhar umas competiçõezinhas, e fui gostando, e fui abandonando o futebol. Ia jogar uma peladinha, como, né? Mas sem aquele compromisso mais. E comecei a me integrar no Karatê. E graças a Deus foi dando certo. Foi dando certo, e depois por umas desavenças lá, a gente acabou se desentendendo, eu e meu professor. E daí, não é para me gabar, mas eu fui o pioneiro a sair de uma associação e continuar com o Karatê sozinho. Uhum. As portas fecharam para mim. Eu fiquei uma média de 2, 3 anos sozinho, que os professores da região e de Blumenau, se soubesse que um aluno via treinar comigo, eles expulsavam da academia. Sim. Era um negócio terrível na época. Bom, hoje sai um atleta da academia, tu já fica brabo, fica sentido, tu imagina há 40 anos atrás. E graças a Deus, o hoje falecido também, o Ademar Werner, o presidente da Vasto Verde, disse, não, tu treinou 9 anos com o Bento Aragão, o teu professor, e se vocês se desentenderam, e eu já dava aula na Vasto Verde, a Vasto Verde vai montar uma academia para te tocar. E ele me mandou para Criciúma. Criciúma era a Federação Dr. Júlio, e fui lá e registrei a Associação Vasto Verde, no qual está até hoje. Que legal, recebeu uma oportunidade e agarrei com as 2 mãos. Sim. E daí eu tinha um trabalho bom nas categorias de base, na meninada, tal. E depois daí veio essa oportunidade de unir os professores, que eu falei antes para vocês. Sim. Professor Vanderlei, professor Euclides, professor Marçonei. E daí a gente fez aquela Vasto Verde forte que tu falou aí, que entrava no ginásio só dava Vasto Verde. Não, acho que se bobear tinha mais atleta do que a gente tem hoje. Sim, né? nós chegamos a ir para a competição com 2 ônibus até a Boca. Eu lembro que era... E ainda na época, depois eu também deslanchei na área empresarial, que eu tinha empresa, e tinha 2 ônibus e tal, e eu botava a turma tudo dentro do ônibus, né, Vanderlei? E botava o pessoal dentro do ônibus, nós viajava aí para tudo quanto era lugar. E eu dirigia, e olha mais esse aí, eu dirigia o ônibus, eu arbitrava a competição e eu ainda lutava. Multifunção. E eu vou contextualizar. E técnico, né? E técnico ainda. Eu vou contextualizar um pouco, porque muita gente que está assistindo não tem nem noção do que é isso, né? Naquela época, os campeonatos eram A e B no mesmo dia, kata e comitê no mesmo dia. Isso. Então começava às 8 e ia terminar às vezes 2, 3, 4 horas da madrugada. Era assim, gigantesco o evento. Era loucura. Então, imagina, ele saía de madrugada, trabalhava o dia inteiro naquelas condições que eu falei ali, de correria, sem comer, sem nada, sem descansar. Mari ia no banheiro, que é uma correria. E ainda pegava o ônibus e voltava. Vai dizer que o cara não é apaixonado pelo negócio. Então, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Não, é umas histórias que marcam a vida da gente, né? Sim. Mas ainda digo pra vocês, e volto a dizer assim, ó, que tudo que a gente faz, que ele é apaixonado e ama o que faz, não tem como dar errado. Não tem. E a persistência, às vezes tu tens uma dificuldade em alguma coisa, mas a persistência faz com que tu supere, né? Sim. E eu também tive assim, uma contusão séria, que eu andei quebrando a perna também no futebol. Aí foi a gota d'água para mim, daí acabou-se. Daí eu digo, não, agora chega, né? Foi o Vanderlei que quebrou tua perna também? Não foi o Vanderlei. Foi numa partida de 2ª divisão lá que o bicho pegava. Dividiram a perna, não dividiram, não foi divisão. E eu também era meio violento, né? Eu, modéstia à parte, assim, eu fui um cara sempre de vigor, assim. O cara, eu era valente. Inclusive nas lutas também, na época, eu não tinha muita técnica, mas eu ia pra briga, pro soco, então isso vai superando, né? A gente perde numa dificuldade técnica, mas ganha na outra que é forte, né? Sim. Então, graças a Deus, fiquei no karatê e tô até hoje, né? Tô até hoje aí. E desde o começo já era Shotokan? Como que... Sempre treinei Shotokan. Eu digo que eu sou o único Shotokan puro do estado. O único, a gente brinca aí com os professores antigos. Sim. E eu digo que eu sou um professor das antigas, né? Aí que está 40, 50 anos dentro da ativa, que
que comecei no Shotokan e estou até hoje. Porque a gente sabe que teve aqui em Joinville, teve uma época que não tinha Shotokan e tiveram que trazer, mas a gente não sabe como que era em Blumenau, né? Quem que levou, como Blumenau que era. também teve umas outras artes marciais lá, que também era forte na época. Sim. Mas não tiveram a persistência, não. Depois nós fomos chegando e fomos assim, enraizando lá e fomos trabalhando em prol do karatê e a Shotokan predomina. Hoje em Blumenau não tem outro estilo. É karatê e Shotokan. Tem agora curiosidade, assim, acho que em Blumenau tem alguém filiado a JK também, não tem? Um professor? Tem. Acho que é o único do estado, se eu não me engano, filiado a JK é de Blumenau. Shotokan também? Sim. É difícil de achar pessoal da JK e acho que Blumenau, se eu não me engano, tinha um... Mas na verdade Shotokan é um estilo, né? Isso. JK é uma escola, isso, mas na JK só tem Shotokan, né? Na JK não tem outros estilos. Por isso. Eu acho que karatê, tenho certeza, karatê é tudo igual. Karatê é tudo igual. O que define um pouquinho é os katas, e daqui um pouco uma base um pouco mais alta, o movimento, mas karatê é tudo igual. Sim. Lógico, tem os seus estilos que é diferente, a gente respeita. Nós hoje... Até conheço uns amigos que são, mas... Não tem esse preconceito. Sacanagem. Né? Na verdade, temos vários amigos, né? Temos vários, todos são nossos amigos, né? Hoje como federação, como FCK, a FCK ela abrange 5 estilos de karatê, né? Shotokan, Shitoryu, Goju-ryu, Vado-ryu... Chorin. Chorin? Não. Tem. O Chorin. Francisco é Chorin. Chorin, professor Francisco é Chorin. Então, são 5 estilos de karatê que deve ter mais, né? No mundo todo aí deve ter mais. Tem muito. Tem estilo que a gente nunca nem ouviu falar. Nunca ouviu falar, né? Mas esses estilos que a gente conhece, esses 5 estilos, o karatê é o que mais predomina. Hoje, se tu puxar na federação, vamos falar em registro de... vou viajar aí. Botando Chorin deve ter 20%, Vado 30%, Shitoryu, Goju-ryu uns 50% e 50% a mais é só Shotokan. Shotokan predomina o karatê. Eu acho que mais ou menos isso, né? Por aí. Então, o Shotokan... E eu vou te falar uma coisa pra ti. Uma coisa de um cerne do karatê, como dizia lá antes. Se fosse para mim parar hoje de treinar karatê, dizer, Veroni, o presidente, tu tá proibido de fazer Shotokan. Tens que treinar qualquer um outro estilo. Então, muito obrigado. Então, tô pendurando o meu kimono aqui, toco fogo no meu kimono, queimo o meu kimono e apago a minha história. Porque assim, eu sou apaixonado pelo Shotokan. Sim. Entendeu? A gente tem aquela paixão. Eu aprendi dentro daquilo ali. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Imagina, 40 e lá vai... 42 para 43 anos. 79, não? Imagina, 43 anos fazendo a mesma coisa. Tu vai conseguir fazer outra coisa diferente? Não dá. Não faz, né? Então, e assim, tem gente que diz que faz não sei quantos kata da Chorin, da Shotokan. Eu só faço Shotokan, só entendo Shotokan. Um pouquinho que eu sei, mas é só Shotokan. E transmito para os meus alunos o que eu conheço. Quando meu aluno vai para fazer um exame de faixa, alguma coisa, e a banca pergunta lá, algum movimento lá, eu digo para eles, vocês têm que dizer assim, esse movimento, quem passou dessa forma, e esse nome desse movimento foi meu professor Veroni Pereira. O que eu aprendi, o que eu sei, eu passo a eles. É dessa forma que eu trabalho. Então, eu vou fazer um curso, não faço mais também, né? Também não faço mais curso. De kata, principalmente para mim passar. Passo para mim ter um conhecimento. Agora, porque assim, um mostra o movimento de uma forma e o outro mostra de outra. Então, lá na minha academia, quem manda é o Veroni Pereira. Professor Veroni que manda. Faz assim e está acabado. Até caracteriza a tua escola, né? A escola Vasto Verde faz dessa forma. Exatamente. Eu acho que tem total... Como é que tu vai discutir com um cara? Tu vai fazer um curso, por exemplo, vamos botar um japonês lá, o Edson Nakama, vamos supor assim. O cara tem uns 60 e poucos anos também, vive a vida inteira dentro do Karatê Shotokan, e ele diz, não, o Karatê, o Kata, o Shotokan tem que ser assim. E daí o outro diz, não, tem que ser assado. E daí como é que tu vai discutir com esses caras?
Não vai mudar. Tu vai dizer, não, professor, o senhor tá errado? Tu vai ter coragem de fazer isso? Claro que não. Bom, eu tenho, né? E por isso já nem vai, né? Já nem vou. Então eu digo lá, eu cheguei, o meu último curso foi com ele. Foi com o Takashi, Na cama. O Takashi Gueda também fiz muito curso com ele. Mas o meu último curso foi com ele. Eu cheguei na minha academia e disse, ó, pessoal, de hoje em diante eu não faço mais curso com ninguém e os movimentos que eu passar para vocês vão ter que fazer, aquele que quiser, aquele que não quiser pode ir embora. Pode procurar outro lugar. O que eu falar, tá falado e acabou-se. Só osso e tá até hoje. Até porque, assim, kata, kihon, são bases para que tu aprenda a fazer a luta, né? Vamos levar desse grosso modo. Então, detalhezinhos pequenos não vai interferir de maneira grande na hora da defesa pessoal, né? Que é o que importa. No fim das contas, a defesa é o que importa. Sim. Né? A arte marcial serve para isso. Então, um detalhezinho de uma posição de mão, altura, são pequenos detalhes. Né? Eu acho que isso está mais relacionado à questão da arte. Pode né? ser. Então... É que nem eu disse, né, Vitor? O que muda um pouco é o kata, mas a execução é que vai mandar. O kata quer dizer o quê? Uma luta imaginária, certo? Então, por tu defender um pouquinho mais baixo ou mais alto, não é que está errado. Tu tem que fazer funcionar aquele movimento. Sim, é a funcionalidade que importa, Então, é isso que eu estava querendo dizer. E eu sempre digo para os meus atletas assim, ó, o karatê, não, eu falo de karatê porque é o que a gente treina e puxar brasa para nossa sardinha. Claro. Mas o karatê é o mais próximo da realidade possível. As minhas aulas lá, eu trato os caras com maior naturalidade e eu faço das minhas aulas a realidade possível. Lógico, quando a gente vai para a competição, não. Aí a gente tem que treinar para aquela competição. Sim. Tem que treinar, o regulamento é esse, tem que treinar. Agora, fora disso, não. Fora disso, o meu karatê é tradicional, é um karatê com a realidade, tem que funcionar e é uma filosofia de vida para o karatê, para as pessoas que treinam comigo. É dessa forma que eu trabalho. Entendeu? Eu separo um pouco, separo a parte do esporte e a arte marcial como defesa pessoal e aquela filosofia de vida que amanhã depois tu pode precisar ir na frente, como que já aconteceu comigo. Inclusive o professor Vanderlei é prova disso, que eu saí um dia da academia, depois ele pode contar, pergunta para ele depois. Eu saí da minha academia, estava eu e minha filha, e eu estava indo embora, e ele tinha um menino que morava no meu loteamento. A minha filha disse assim, ô pai, olha lá, estão assaltando, eu não me lembro mais o nome do rapaz, o Vanderlei depois deve ter, Gabriel, estão assaltando o Gabriel. Eu disse, não pode, e eu de kimono tudo, 2 caras assaltando o Gabriel, eu parei o carro no meio da estrada, pulei de kimono tudo, cara, e avancei nos caras, e assim, e aí prevaleceu o quê? A filosofia de vida e o karatê que funcionou. Sim. Senão, eu não sei se eles iam roubar ele ou iam machucar ele, tava com faca e tudo. Eu fui, dei uma de Bruce Lee lá e salvei o cara. Sem se cortar. Daqueles pés, eu sou perigoso. Aí vem a parte da agressividade lá, que exato. Às vezes é necessário numa situação real. A minha filha, você acha que se lembra dela, conhece? Ela berrava dentro do carro, coitada, era pequena ainda. Pequena, pai, eles vão te matar. Vão aqui, ó, pau, e soco, corri com o guri. O Gabriel, até pode perguntar, hoje ele não tá mais treinando, né, Vanderlei? Hoje tá milionário também, abandonou o karatê, tá lá em Brasília. Vai saber, se não tivesse salvado ele, talvez não tava nem vivo. Ele devia estar treinando. E o certo ele me mandar umas gratificações de vez em quando, né? Vamos fazer um corte desse trecho aqui e mandar pra ele. Depois a gente manda pra ele. Mas, e provavelmente ele vai ver, ele vai ouvir, vai ver e vai se lembrar. E se ele não estiver vendo, né? Não, tá em Brasília, ele não tá vendo. Mas a mãe dele ainda mora lá. Não, mas em Brasília chega também. Chega também, né? Chega. Aqui, né? É Gabriel, né? Gabriel, comenta aqui. Se tu viu, comenta aqui embaixo. Comenta aí se o professor Veroni não te defendeu lá de um assalto. Foi? Isso aí. Cara, e assim, ó, além desse fato que aconteceu de tu ter que usar, né? Hoje em dia é muito mais difícil a gente ter relato, assim, de pessoas que usaram realmente a arte marcial para se defender. Porque, né? Acontece, né? Acontece. Trânsito, mas é muito mais raro, porque o pessoal hoje tem medo, qualquer coisa o cara tá armado. Então hoje em dia o pessoal
é meio receioso quanto a isso, né? Mas tem mais alguma história, assim, que tu precisou usar e até depois chegou e falou, cara, que loucura, o que eu fiz aqui? Olha lá. Se eu contar minhas histórias, que nós vamos... Cara, o que eu mais tenho é a história de... Olha lá, o dedinho. Vamos fechar o YouTube. Eu fui um cara... Eu devo a minha vida ao Karatê. Eu devo a minha vida ao Karatê. Porque se não fosse o Karatê, ou eu estaria preso, ou morto, ou já tinha matado alguém... Porque assim, ó, eu fui um cara que eu sempre me queimei pelo lado mais fraco. Tu acredita isso? Como assim? Em que sentido? Se tu estiver discutindo com uma pessoa que ele for mais fraco do que tu, eu não vou na razão, vou defender o cara que é fraco. E daí onde que eu tinha que eu ia ter, que eu usava minhas agressividades, né? Por exemplo, eu tive uma partida de futebol lá que os caras bateram foram bater num cara lá e eu fui entrar na frente para defender lá, avançaram tudo em mim e bati num time inteiro. Isso tu pode perguntar lá na minha cidade, lá no Liberdade, lá, que tu vai ver, briguemos lá que Deus o livre. Será que Liberdade... não tem jornal, uma notícia, uma coisa assim? Teve. Outra vez nós fomos num baile lá, acabou o baile porque o bicho pegou lá. E outro detalhe, te digo sempre mais, nunca foi porque eu fiz a confusão. Por eu me queimar pelo lado mais fraco. Já que o cara vai apanhar, vai brigar, se queima pro lado mais forte, né? Fica ali, ó, não faz isso, não bate. Ia lá ajudar o cara. E daí é onde que dá essas confusão, né? Mas o Karatê me ajudou muito. O Karatê me doutrinou, me disciplinou e hoje eu sou o que eu sou por causa do Karatê. A minha vida eu devo ao Karatê. Talvez essa questão de querer ajudar o mais fraco era o teu senso de justiça que foi implantado com a filosofia do Karatê. Bem isso aí, Vitor. Eu não sabia que tu era tão inteligente. Eu sou desculpa, YouTube, eu sou foda. A gente vê pela pessoa o tamanho, a gente pensa que, né? Não dá muito assim, né? Mas eu fiz muita confusão assim por causa disso, me queimar pro lado mais, onde que não devia. Mas aconteceu e graças a Deus estou até aí, até hoje. Tanto é que, por exemplo, eu tenho 2 infartos, né, cara? Eu tenho 2 infartos e ainda estou aí. E faz uns 35 dias atrás, peguei aquela dengue hemorrágica, eu fiquei uma semana no hospital, quase morri. Quase que morri, cara. Quase mesmo. Quase que a federação perde mais um presidente. Essa dengue hemorrágica é... Minhas plaquetas foram lá embaixo, cara. E não tem remédio, né? Não tem remédio, os médicos correm para lá e para cá e furam a gente toda aí. Só sofre, né? A gente só sofre. Então, eu devo ao esporte, devo ao Karatê. Tudo que eu consegui até hoje foi por causa do Karatê, assim, digo... Não vou dizer lado financeiro todos, né? Porque eu não dependo só do Karatê, né? Mas de estrutura, assim, Karatê é tudo para mim. Agora sim. Tinha umas perguntas. Alguma coisa a gente sempre passa... Acontece, muitas vezes o que acontece é o seguinte, a gente pega e pede perguntas, aí chegam perguntas, mas como a conversa vai fluindo, acaba respondendo as perguntas que já estão ali, mesmo sem terem sido feitas. A primeira dá para fazer aqui. Quais foram os maiores desafios de assumir a Federação Catarinense de Karatê? Puta, essa pergunta aí foi fera, cara. Essa aí foi terrível. Aí... Bom, começar pelos meus familiares. Minha família não queria de jeito nenhum, né? Não queria de espécie nenhuma não que eu assumisse, mas que eu me envolvesse montando uma chapa para concorrer à eleição, que a gente sabia que até então ia ter 3 chapas, né? Tiveram 2 no total, no fim das contas, né? Depois foram 2, mas tinha 3 no começo, certo, né? E já começou o obstáculo ali, né? Minha família não queria, minha esposa não quis, meus filhos não quis. E não sei, aí de vez em quando vinha um professor, falava que eu tinha que era a hora que eu tinha que dar minha contribuição para a FCK, porque eu sempre tive com meus presidentes e fui atleta, fui aluno, fui técnico, diretor técnico, fui árbitro, fui tudo na federação, então faltava esse degrau para mim assumir. E então fui mudando a ideia de muitos professores me apoiarem, né? Porque hoje, sabe, né? Não é eu, a federação não é eu, Veroni Pereira. A federação é nós tudo, né? Não adianta eu querer ser eu, porque não adianta. E daí eu comecei a botar na cabeça, já que eles não queriam, mas eu quero,
Então vou começar a montar a chapa, qual eu falei para vocês no começo ali, né? Mas foi difícil, foi terrível. A minha academia caiu 50% de tudo, de rendimento, porque eu não tenho mais tempo para os meus alunos. Perdi muito atleta, porque eu tenho que ser presidente, eu não posso ser técnico, não posso, né? Então, fui perdendo esse lado aí. Fui ganhando em outros aspectos, né? Como presidente. O Karatê ganhou com isso também, porque eu acho que nós estamos fazendo acho não, tenho certeza, né? Sim. Nós estamos fazendo um bom trabalho, a gente trabalha para o Karatê e todos os meus diretores dou a carta branca para eles trabalhar do jeito que eles querem. Tem alguma coisinha que a gente... No fim, a última palavra é tua, né? A última palavra é tua. Só que o problema maior disso tudo é assim, ó, quando erra, quem errou? Presidente. Quando acerta, quem acertou foi o diretor. Né? A competição terminou cedo. Pô, quem é que foi? O diretor técnico. Pô, tá vendo, presidente? Sou foda. Eu terminei cedo, né? Meu diretor falando, né? A arbitragem não teve nenhuma reclamação. Vem meu diretor de arbitragem. Ô, presidente, tá vendo? Ó, foi tudo certinho, né? Beleza? Faz o treino da seleção. O meu coordenador, professor Vanderlei, presidente, foi show, né? Vice lá, acompanhasse, foi legal, né? Legal, E aí, quando não dá? Foi o presidente que não quis, o presidente não deixou, o presidente que fez isso. Daí, então, esse lado é um lado que é meio que... Não é um lado bom pra mim, que sou um cara... Muita gente acha que eu sou um brutalhão, um cara... Mas eu sou sentimental, sou um cara sentimental. Gente como a gente. Gente, e assim, eu às vezes me sinto muito ofendido. Talvez eles não sabem, mas eu... Não funcionando um departamento, eu fico muito ofendido, porque eu sei que a culpa é minha. Eu me culpo, né? Sim. Eu me culpo muito. Mas... Tá dando certo, o time tá tocando a bola, estamos levando o Karatê aí pros 4 cantos do estado, né? Vamos falar de estado, que depois temos mais programas, a gente vai falando do Brasil, né? Hoje nós temos um trabalho forte no sul, o trabalho nosso no Vale é um trabalho bom pra caramba, e no norte então nem se fala, que é vocês daqui, e agora estamos dando uma reforçada no oeste, tanto é que nós já fizemos esse ano no oeste 6 edições. Nós estamos levantando o Karatê do Oeste para trazer junto para o nosso estado, porque nós precisamos deles e tem muito Karatê no Oeste. Sim. 6 campeonatos lá, total? Campeonatos, curso, né? 6 eventos. Assim. 6 eventos. 6 eventos, 6 eventos a gente já fez lá esse ano. E a gente pretende fazer o 7º sábado que vem, que vai ter a Copa Sul, a Copa Sul. E depois a gente vai ter mais um evento também, que é com a seleção. Então, assim, a gente está resgatando o Oeste, porque o Oeste tem, além de ter um bom celeiro de karatecas, ele tem um bom celeiro de professores também e técnicos. Sim. E eles acabam se prejudicando porque estão muito longe, né? Para vir para cá, para competir aqui. Geograficamente não é favorável para eles, porque o Oeste é estreito e longe. É estreito e longe, as nossas vias não são aquela maravilha para ficar viajando o tempo todo, né? E a gente acaba prejudicando eles de uma certa forma, né? Perfeitamente, é bem isso aí que falasse. Eu antes, quando não era presidente, não sei, eu não via isso. Eu ficava pensando assim para mim, como diretor técnico, por que o Oeste não participa? Por quê? Porque eu também não ia em todos os eventos. Agora que eu passei em todos os eventos, meu amigo, vai para Itá, vai para Chapecó, vai ficar 8 horas dentro de um carro aí nessa estrada, nessa 470 aí que é só buraco, só perigo, né? E perigo, né? Um perigo. E assim, às vezes a gente, por exemplo, vai lá, Copa Sul lá, tanto faz. Aí pega eu, o Vitor, mais uns 2, colocamos num carro e vamos. Beleza, é ruim, mas dá. Agora coloca um ônibus cheio de criança para atravessar. Exatamente. É complicado? É complicado. E sem contar isso, assim, as informações lá, elas chegam... Elas quando chegam meio atrasadas e meio já distorcida, entende? Porque eles não buscam muita informação. Por exemplo, nós temos o professor Antônio lá,
o professor Coelho, né, que são os caras que estão junto com nós ali, o meu vice lá, que é o Ivonei. Eles estão dentro da federação, eles têm essas informações, por exemplo, quase que próxima e diária. Agora os outros não, que são mais longe ainda de lá. Como eles já estão afastados, é difícil deles estar envolvidos. Bem isso aí. Então demora mais ainda a chegar neles. E mais uma coisa interessante que o Oeste não percebeu ainda e está começando a perceber agora, com essa nossa inclusão do Karatê indo para lá, é que lá ficou o dinossauro, lá ficou o professor antigo dentro da academia, que não abre espaço para o aluno dele dar uma aula, ou o aluno dele abrir uma academia. Ou às vezes treinar com outro professor, né? Se tu não consegue modernizar, né? Se tu convidar um aluno de uma academia lá, que o professor é daqueles tradicionalzão, tu vai arrumar uma confusão com o cara. O cara não vai deixar nunca. Não vai deixar nunca. Eu, por exemplo, dentro da minha academia, qualquer um aluno meu, se me comunicar, lógico, eu quero ir em tal lugar treinar, vai, eu vou dar, tem que ter essa comunicação, tem que ter, mas pode deixar aí, tem que o cara é igual o pai tem um filho, tu vai criar o filho pro mundo, cara. Exato. Tu não vai criar o filho para estar debaixo da tua saia aí toda a vida. Então é assim, é o karatê. O atleta que quer desenvolver, tu tem que deixar ele desenvolver. Deixa o cara procurar o que é melhor para ele. Sim. Não fica trancando o cara. É como a gente comentou, às vezes não é nenhuma questão de duvidar ou qualquer coisa assim, mas já aconteceu e acontece direto treino lá com o Célio, quero ir lá treinar com outro professor. E aquele outro professor tem um jeito diferente de explicar a mesma coisa que o Célio explica. Né? Eu faço uma aula lá e volto entendendo melhor o que o Célio está explicando. Exatamente. Né? Então, e assim vai. Com qualquer professor tem essa possibilidade. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? E tu vai com outra visão, tu vai com outra, esperando outra coisa, né? E às vezes o jeito dele falar vai ser mais fácil. Inclusive, até vou deixar aberto aqui, hora que liberar lá, a gente vai fazer uma visita também. Vamos lá conhecer tua aula, fazer uma aula contigo lá, gravar. Serão bem-vindos, né? Vasto Verde é acanhado, mas lá tem uma frase bonita, né? Enquanto que houver um coração infantil ou juvenil, o Vasto Verde será imortal. Então, o Vasto Verde hoje, para mim, tem vários clubes em Blumenau, o Ipiranga é um baita do clube, vários. Lá tem tradição de clube assim, né? Tem, Castilho, mas igual o Vasto Verde para mim não tem. Eu entro aquelas cores ali para mim, aquilo tudo ali para mim, eu sou capaz de entrar lá e ficar deitado lá naquele campo lá, que para mim tá bom, parece que eu tô em casa, entende? Então é um clube que eu simpatizo e gosto e tô lá. Na verdade, eu sou sócio do Vasto Verde há 40 anos. Eu sou sócio pagante, pago a minha mensalidade. Eu falo para meus alunos, vocês estão reclamando para pagar a mensalidade, eu pago a minha mensalidade pro clube. Eu pago e não pago há 40 barato. Anos. Há 40 anos e não pago. Se fizer uma conta, né? Quanto que não dá? Dá para comprar um carro zero que anda de a pé aí. Dá para comprar um carro zero. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A gente fez só uma e já... Mas é que evolui, né? A gente vai... É que acho que algumas a gente erra meio que... vou dar uma filtrada aqui. Uma olhadinha antes ali. Qual é o legado que o senhor deseja deixar para o karatê catarinense? Cara, acho que a minha história já é o meu legado, né? Eu sempre falo lá em casa, né? E esse dia quase que aconteceu. Quando for o dia que eu ir, eu quero ser enterrado com um kimono. Putz, e um detalhe, vai sobrar um dinheirinho na conta? Não quero tristeza. Quero chopp, quero festa, quero carne, não quero... Quer me valorizar, me valoriza agora que eu estou vivo. Enquanto que eu estou vivo, puder trabalhar, quiser brigar comigo, ainda brigo, mas quiser me valorizar, me valoriza, mas pretendo morrer e ser enterrado com meu kimono ainda, não precisa ser novo não, meu kimono, minha faixa velha lá, e vai sobrar um dinheirinho lá, como já falei para vocês, comprar um chopp, comprar uma carne e festa. Pode rir, dar risada e não quero ninguém chorando. Conta as histórias. Conta as histórias do que nesses meus 40 e poucos anos de karatê, 50, porque até lá vai dar mais uns 5, 6 aí. Ou 60, 70, mais, né? E assim, porque assim, eu sou de valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas, né? Depois que morrer não adianta.
Tipo, morreu! O meu apelido lá no meu bairro, lá de casa, é Soró. O meu nome lá é Veroni. Se tu chegar lá e dizer, o Veroni lá, ninguém sabe. Agora, se perguntar pelo Soró, eles sabem que o Soró é eu, do karatê. Mas por que Soró? Por causa do futebol. Por causa do futebol. Era o apelido na época do futebol. E eu tinha um cabelão, né? Tu te lembra, Tu se lembra, não se lembra? Mais ou menos. Eu tinha um cabelo muito... Eu lembro que era comprido, assim. E aí tu imagina mais pra trás ainda. Mais novão, assim. Era o Black Power. Black Power. É exatamente isso aí. Eu tinha aquele garfo, né? Jogava aquelas bolas e com aquela... Como é que é? Nem me lembro mais o nome daquelas tiracol, não. Aquelas bolsinhas que a gente tinha aqui, o garfinho aqui dentro e... Era aquilo. Então, eu tenho muita história de vida assim, né? Então, o legado que vai ficar, não precisa nem falar, né? Já deixou? Já deixei, tô aí. E é o que eu sou um cara simples, com objetivo, não... Como eu digo, sempre falo pro Vanderlei, eu não minto, né? Pode ser que eu invento um pouquinho assim, eu aumento um pouquinho, mas eu não sou um cara de estar mentindo. E é também uma coisa que eu assim, se eu não estiver agradando num lugar, eu não fico. Eu posso ir na casa do meu irmão, se eu chegar lá que estiver brigando, ou tiver uma discussão, ou tiver com um cara feio, boa noite, mano, tá, e vou embora. Onde é que eu tô, tem que ter alegria. Tem que ter conversa, tem que ter, né? Espontaneidade, diversão. Isso aí. Eu acho que isso aí é tudo numa pessoa, né? Claro, cada um é diferente, né? Cada um tem alguns que... Tem gente que só anda brigando, né? Eu conheço uns 3, 4 aí do karatê que onde é que tá é só briga, né? E na competição, então, tem uns que brigam, que é uma coisa. Deixa eu te perguntar um negócio. Já deu 15 minutos que a gente ia fazer, não, de conversa? Olha, já passou um pouco. Mas aí, a hora tá passando, né? Passa, como passa, né? Conversa, né? Coisa... Quando rola, rola, né? Rola. E falta, já tá acabando? Como é que tá aí? Como é que nós estamos em tempo? Tu que é o cara? Nós somos 53, dá para encaminhar. Vamos fazer o seguinte, professor, aproveite, a gente tem sempre um quadro, eu sempre esqueço desse quadro, que é a gente tem o Yokohama Visita dentro do canal. Eu não sei se o professor já chegou a acompanhar algum. A gente vai visitando o pessoal de jiu-jitsu, muay thai, outras escolas de karatê, outros estilos, enfim, para conhecer, para fazer uma interação, assim, né? Geralmente eu e o Vitor, às vezes a gente tá meio parado com o programa, com o Yokohama Visita, e a gente quer começar a ir para fora de Joinville. A gente quer ir lá visitar o Vasto Verde, quer ir visitar outros lugares também, né? Mas a gente tem uma parte no podcast que a gente pergunta, se fosse para indicar alguém para visitar, quem que o professor indicaria? Assim, quem que você indica para visitar, assim, de uma arte marcial diferente, ou de karatê mesmo, outra escola, mesma escola, algo que fala, é legal ir lá produzir conteúdo com fulano de tal, judô, Krav Maga, seja lá o que for. Eu não vou te citar uma, posso te citar várias, mas porque eu fiz 12 anos de jiu-jitsu também. 12 anos de jiu-jitsu, olha só. Isso. Lá em Blumenau? Lá em Blumenau. Qual que era? O Alcino Zaipt, o nosso professor, professor. Que foi um cara também das antigas, começou no Karatê também. Ele parou do Karatê na segundo Dan. É uma pessoa de muita personalidade, um cara muito bom. Cara, foi pioneiro também do jiu-jitsu, foi o cara que trouxe o jiu-jitsu para Blumenau. Olha, interessante. O Alcino Zaipt, vou até te passar o contato para ele, para tu conversar com ele. Um cara muito inteligente, e ele não está em Blumenau, a academia dele está em Dayal. Em Dayal, tá. Mas do ladinho, então. Bem pertinho. Mas é um cara que tu vai se apaixonar pelo cara. O cara também é um cara honesto. Legal. Quando a gente marcar a visita, que a gente vai ter que fazer um tour daqui a pouco, né? Começar a sair, sair daqui e começar a ir visitar o pessoal, a gente consegue marcar com ele também. Então, vamos no Karatê podia também inúmeras academias lá em Blumenau, que tem o professor Euclides, né? Que também é um professor Charles, mas eu indicaria para vocês bater um papo e conhecer o trabalho do professor Vanderlei, que é o nosso coordenador da seleção, um cara honesto, um cara que trabalha em prol do karatê, vive o karatê, um cara que tem um conhecimento, viajou o mundo todo, então esse cara eu recomendo também para vocês fazerem uma visita para ele. Então é isso. Tem alguma mensagem que quer falar para alguém, para agradecer ao
ao público, Pra algo do galera. tipo? Pode falar Esse- olhando pra gente, pode falar olhando pra câmera. Já fica- vai encerrar. O que à eu podia vontade. fazer, assim, fazer igual o Bolsonaro, né? Fazer um Pix e depositar um pouco pra mim. Deixa o Pix aqui embaixo. Eu que edito o vídeo, pode deixar. Eu coloco o nosso Pix aqui. Aí, Mas agradecer pela oportunidade, né, que vocês deram e o Karatê agradece, a FCK agradece pela oportunidade e é isso, né? Vamos amanhã já trabalhar, né? Amanhã já temos um evento Vamos lá. aqui em Joinville e vamos continuar o Karatê e espero participar mais vezes também. Com certeza. E espero vocês fazerem uma visita lá na nossa canhada Vasto Verde. Beleza. Muito obrigado. Vamos sim. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Mais um episódio gravado aí. E Não se esqueçam de curtir, comentar. É Gabriel, né? O rapaz. Gabriel, se tu tá assistindo, comenta aí. Se inscreve já no canal, manda pro pessoal aí de Brasília, que tem bastante gente aí que pratica karatê. E todo mundo, pessoal, curte, comenta, compartilha e bora fazer o karatê chegar em todos os mais lugares. uma coisa, usa o Yoko 10 lá na Zanshin, que é bom pro caramba. É isso aí. Valeu. Valeu. Os. Os.